casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, e a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito à secretária da Câmara que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10/5. Ata da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2011, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes nesta sessão, Elias Rosa Cardoso, Celso Moraes, Ira Mendonça Cabral, Maria José Guimarães Cabral, James Gonçalves Borges, José Henrique de Freitas, Luiz César de Castro Leão, Nilton Lima da Silva, Maxwell da Silva Gomes, Elecir Casagrande, Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, e ausente a vereadora Eliane Moraes Medeiros, que houve justificativa em plenário. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso. Foram lidas e aprovadas as atas dos dias 7 e 8 e o extraordinária do dia 8 de maio de 2011. A Comissão de Finanças devolveu à mesa diretora projetos de lei 61, 62, 54, 58, 53, 64 e 54/2011, aprovado para adentrarem na presente ordem do dia. Expediente. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 63/2011, que autoriza doação de imóvel que menciona. Projeto de lei 62, que autoriza alterar subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Rio Verde. Projeto de lei complementar 66, que altera a lei de número 5.478/2008. Projeto de lei 65, que altera a lei 5.630. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. O vereador Nilton Lima da Silva apresentou o requerimento 133 ao diretor de iluminação municipal. Requerimento 134 ao Departamento Municipal de Parques e Jardins. A vereadora Maria José Guimarães Cabral apresentou requerimentos 129, 130, 131 ao Superintendente Municipal de Trânsito e requerimento 132 ao Secretário Municipal de Ação Urbana. Vereador Luiz César de Castro Leão apresentou requerimento 135 ao Secretário Municipal de Obras e requerimento 139 ao deputado federal Rubens Ottoni. As matérias adentradas foram consideradas objeto de deliberação. Foram encaminhadas para a Comissão de Finanças para pareceres os projetos 62, 63, 64, 65 e 66/2011. Ordem do dia. Em segunda votação, projeto de lei de número 26/2011. O vereador José Henrique de Freitas disse que vota com satisfação todos os títulos de cidadão apresentado e quis saber qual foi a obra feita pelo homenageado em Rio Verde. O vereador Elias Rosa Cardoso diz que somente em emendas o deputado homenageado já destinou para Rio Verde na ordem de aproximadamente R$400 mil e que estará trazendo mais subsídios nas próximas sessões. A seguir, o projeto de lei 26/2011 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei 61/2011. O vereador José Henrique de Freitas diz que é um projeto para autorização de venda de imóvel do patrimônio público municipal e que ele preocupa com, mais uma vez, não acompanhar o laudo técnico. Digo, de acompanhar somente o laudo técnico. Disse que não consta o destino da verba arrecadada com a transação. Encaminhou o voto contrário à matéria e solicitou que os demais vereadores da bancada solicitem vista e requeram o laudo
no presente projeto. A seguir, o líder do governo diz que trata de um imóvel inservível ao município de Rio Verde e que acompanha um documento assinado por um funcionário público e com fé pública. A seguir, o projeto de lei 61 foi aprovado com 2 votos contrários, dos vereadores José Henrique de Freitas e Luiz César de Castro Leão. Em primeira discussão, o projeto de lei 60/2011. O vereador José Henrique de Freitas disse que o projeto também acompanha apenas laudo opinativo e que é assinado por um servidor público, mas que os servidores não irão deixar de atender seus superiores. Falou que trata de um valor elevado, mais de 4 milhões de reais, e também não destina onde será aplicada a verba. Lembrou que inclui até a área verde neste projeto e que não há menção sobre processo licitatório. Diz que é favorável ao desenvolvimento de Rio Verde, mas é contrário ao projeto pela forma que estão procedendo. Lembrou outros projetos que foram apreciados da mesma forma e logo em seguida feito correções. Salientou que a mesa diretora encaminhe cópia do projeto à promotoria pública. A seguir, o líder de prefeito disse que o projeto trata de área para a construção de um grande shopping em Rio Verde, gerando empregos e desenvolvimento, que o artigo 2º diz que fará por venda ou permuta, e que a verba arrecadada será empregada em moradias. O vereador Luiz César de Castro Leão diz que outros projetos trouxeram desconfiança, mas que o projeto em questão trata-se do Buriti Shopping e que tem firmeza em votar favorável e que gostaria de ser acompanhado pelo voto do vereador José Henrique. Encaminhou o voto favorável ao projeto dos vereadores Maxwell da Silva e Newton Lima. A seguir, o projeto 60/2011 foi aprovado com um voto contrário do vereador José Henrique. Foram aprovados em primeira votação e discussão os projetos de lei 57, 54, 59 e 58/2011. A seguir, em primeira discussão, o projeto de lei 51. O vereador Luiz César usou a palavra, teceu homenagem ao senhor Lupercio Jaime Martins, lembrou sua família e trajetória política de seu pai, senhor Jerônimo Turco. Diz que o senhor Lupercio, homem católico, praticante e participante, que deixou suas marcas em diversos setores, inclusive título de homem honesto. Que um aperto de mão vale mais do que uma assinatura. Falou ainda da honra que sente homenagear a família Martins e que entende que essa homenagem é pequena pelo trabalho de Dr. Lupercio, pela colaboração de toda a família. Estiveram presentes nos momentos mais difíceis, mais importantes de Rio Verde. Lembrou-a comigo o Sindicato Rural, momentos difíceis da FESURB, Lions Clube e demais movimentos da sociedade. Continuando, diz que o senhor Lupercio ainda estivesse vivo, o PMDB teria errado menos nas últimas eleições, que tratava-se de homem que tinha autoridade, que não foi conquistado pelo poder, e sim pela liderança. Finalizou dizendo que é um momento histórico do Legislativo rioverdense e que está fazendo justiça a um grande homem. O vereador José Henrique disse que registra também o aprendizado que teve com o Dr. Lupercio Martins, que teve pouca oportunidade de convívio, mas deixa admiração e respeito. Parabenizou o autor do projeto. O senhor presidente disse que endossa a palavra do autor do projeto sobre Lupercio Martins. A vereadora Maria José Guimarães diz que Dr. Lupercio Martins é realmente merecedor das homenagens e que outras virão de testemunho Lembrou de testemunho de vida que ouviu do Dr. Lupercio Martins há mais ou menos 20 anos e parabenizou a iniciativa do vereador autor do projeto. O vereador Newton Lima encaminhou voto favorável, lembrou seu pai Joaquim Domingos da Silva, ex-vereador dessa casa por 2 mandatos e amigo da família Martins. A seguir, o projeto 51/2011 foi aprovado por unanimidade em plenário. Consideradas visitas honrosas: André Machado, senhor Adolfo, alunos do EJA, Escola Filadelfo Jorge da Silva Filho, professores Eurípides Martins, Roberta Miranda, Creis Ferreira, também organizadores do CAPES, com exposição de artesanatos no hall da Câmara. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou para a próxima no dia 11 de maio de 2011 e declarou encerrada. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé.
Aprovado por unanimidade. Expediente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. E a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Maxwell. Pedir a palavra para cumprimentar a mesa diretora, vereadores, público presente, imprensa, e para apresentar requerimento. Requerimento 136/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, após ouvir o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Coga Pedroso, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rua Bebé Borges, bairro Canaã, próximo ao comercial Merta. Os moradores reclamam da alta velocidade dos veículos, colocando em risco a vida das pessoas. Requerimento 137/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, após ouvido plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência envio de ofício ao secretário de Obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando que seja feito a pavimentação asfáltica na rua Antônio Alves de Melo, nos bairros Santa Luzia e Vila Menezes. Nesses termos, peço aprovação, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 9 de maio de 2011, assina Maxwell da Silva Gomes, vereador do PT do B. Pela ordem. A palavra continua franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinta assistência aqui presente. Senhor presidente, pela ordem para um requerimento verbal, pedir a Vossa Excelência que envie um ofício ao prefeito municipal solicitando a ele que retire, senhor presidente, o fiscal Weber, que faz parte do Código de Postura, que faz parte quer dizer, Código de Postura não, da Secretaria de Ação Urbanas, que durante 30 dias ele retire esse fiscal, porque hoje nós tivemos uma reunião que Vossas Excelências participaram aqui hoje e viram o conflito que está sendo causado no nosso município pelo posicionamento desses rapazes e para evitar problemas maiores, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que encaminhe um requerimento ao prefeito para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, porque da forma que está sendo conduzido as coisas, senhor presidente, infelizmente, pode ser que aconteça uma tragédia. A palavra continua franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, vereador Luiz César. Pedir a Vossa Excelência que seja urgência, preferência e destaque e que seja votado na noite de hoje, por gentileza. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura da redação final da Lei 51/2011. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu quero devolver o projeto de lei número 52/2011, que estava sobre pedido de vista, o qual nós íamos fazer uma emenda nele, duas emendas, senhor presidente, mas nós conversamos com o vereador José Henrique ontem e o vereador Maxwell, que são os autores e coautores do projeto, e o projeto tem até o mês de junho para fazer as eleições. Se eu não devolver o projeto, senhor presidente, não tem como fazer as eleições. Então eu vou estar devolvendo o projeto, mas já adiantando, senhor presidente, que nós teremos, conversei com o vereador José Henrique, sobre a composição do número de vereadores mirins, porque eles estão dando um número maior de vagas para as escolas municipais. E eu não estou concordando, senhor presidente, mas eu acho que nós vamos ter tempo para isso, né, vereador José Henrique? Eu vou devolver o projeto. E outra coisa que eu não estou concordando também é a idade, senhor presidente, até os 15 anos. Eu acho que deveria ser só até os 13. Mas para não atrapalhar o trâmite do andamento do projeto, para que ele seja votado na Casa de Leis, eu devolvo ele já dizendo das emendas que
estarei fazendo, senhor presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência que inclua-o na ordem do dia, por gentileza, se assim achar melhor. Lei 5.931/2011. Denomina nome de rua que específica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar a Rua Lupestre Jaime Martins a extensão da via pública entre a Avenida Campestre até o Alto Posto Promissão, compreendendo as ruas 2 do Parque dos Buritis 1 e 2, Rua 7 do Parque Solar da Agreste A e a via entre o túnel da Vila Promissão e o mencionado posto de combustível. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias à lei entrar em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 12 de mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei número 5.931, é a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Elecir Casagrande. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para constar uma presença honrosa na ata essa noite, todos os trabalhadores, todos os músicos, todos os artistas da terra, todos os comerciantes que faz presença aqui no plenário, e dizer que eles têm aqui na Câmara um representante, que é o vereador Milton Lamas, que pode ter certeza que o Milton Lamas fazendo um trabalho aqui junto com os vereadores, nós estamos dispostos a acompanhar o raciocínio que ele tiver, que for preciso, e tenho certeza que todos os pares da casa irá votar com ele naquilo que for interesse para essa classe. E nós sabemos que ele está aqui na Câmara representando essa classe, e tenho certeza que todos os pares da casa estará disposto a colaborar com ele naquilo que ele discutir junto com o prefeito, que eu tenho certeza que o prefeito também, pelo que falou conosco, está disposto a discutir sobre o assunto. Então vamos torcer para que o Milton Lamas faça um grande trabalho, e pode ter certeza que cada parte dessa casa estará votando a favor, sim, da sociedade, dos músicos e dos comércios de Rio Verde. Solicito ao secretário que faça a leitura da Lei 5.932. Lei número 5.932/2011. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meus amigos, colegas, cantores, artistas da nossa cidade. Estou triste, senhor presidente, também com a boca tapada, ao ver tantos colegas com a boca tampada que poderiam estar cantando. E nós sabemos, senhor presidente, eu não sei quem informou os cantores, que faz parte da minha família, sou da família de músicos, que nós vereadores temos alguma culpa, não temos. Por nós eles estariam cantando, senhor presidente. Nós não temos o poder, nós não temos o poder ainda de resolver o problema dos nossos cantores. É um problema judicial da justiça, senhor presidente. E estou ao lado dos cantores, sei que não é fácil, inclusive a gente viu falar que eles estão proibidos de cantar, mas que foi proibido em Brasília, está sendo proibido em Goiânia, porque é uma cidade do tamanho de Rio Verde também, não está sendo proibido de cantar, eles querem que organize, que seja legal a apresentação deles. Segundo o que nós sabemos, é que tem lugares que o som está mais alto, lugares onde canta um cantor, está cantando uma banda, está cantando... Eu não entendo, até porque Rio Verde é o berço dos cantores de Goiás. Não é porque eu me gabo de ser cantor de Rio Verde, mas eu sei que Rio Verde tem grandes nomes, como tem Rony Cardoso, foi Hamilton Leno e tantos outros. Eu fico triste e queria dizer aos colegas que nós não temos culpa, os vereadores não têm culpa não de estarem assim. Às vezes as pessoas mandam que vocês venham para a Câmara fazer uma pressão, pelos vereadores vocês não estariam nessa condição. Eu lamento muito e quero dizer a vocês que nem só eu que sou cantor, mas que todos os vereadores estão unando a parada de vocês para que vocês tenham sucesso. Eu tinha muito para falar, mas vou continuar de boca fechada. Muito obrigado, senhor presidente.
Lei número 5.932/2011, aumento quantitativo de cargos que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica aumentado em 20 unidades o quantitativo do cargo de laboratorista e também em mais 20 unidades o cargo de telefonista. Artigo 2º. Revogado disposições enquanto essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, aos 12 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.932 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura da redação final da Lei 5.933. Lei 5.933/2011. Altera as leis número 5.726, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Lei número 5.862, de 7 de dezembro de 2010, Lei Orçamentária Anual LOA 2011 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica inclusa as metas e as ações na Lei 5.726, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 2º. Fica inclusa as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011. Artigo 3º. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 10.000 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 4º. Para cobertura de créditos abertos, um total de R$ 10.000 será reduzida as seguintes dotações. Artigo 5º. Fica inclusa as metas e as ações na Lei 5.726, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Pela ordem. Ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, pedi para que se conste em ata a presença honrosa da família do saudoso Iturival Nascimento nessa casa, ex-deputado federal, ex-presidente dessa casa, e pedi que convide a sua esposa, Dona Janete, que se encontra aqui, para que ela faça parte dessa mesa, senhor presidente. E é uma honra para nós recebê-la aqui, essa Casa de Leis, que ela já emprestou tanto o marido quanto o filho, Ituriel Nascimento, que foi vereador por 3 vezes nessa casa. E na oportunidade pedi a Vossa Excelência que coloque em votação também o requerimento que nós estamos pedindo a denominação da ferrovia Norte-Sul com o nome do saudoso Iturival Nascimento, por favor. Solicito ao secretário que faça constar em ata a presença honrosa da dona Janete, do Januário, sua esposa. Muito nos honra com a presença essa noite aqui e convido a mesma a fazer parte da mesa diretora do trabalho. Fica à vontade nesta casa, viu, dona Janete? Se sinta em casa. E também não teve só o filho e o esposo, teve o cunhado também, Irão Nascimento, vereador desta casa. Fica inclusa as metas e as ações das prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2011. Para cobertura de créditos abertos no total de R$ 700.000, será reduzida as seguintes dotações. Artigo 14º. Fica inclusa as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011. Artigo 15º. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 2 milhões para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 16º. Para cobertura dos créditos abertos um total de R$ 2 milhões, será reduzida as seguintes dotações. Artigo 17º. Fica inclusa as metas e as ações na Lei 5.726, 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 19º. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 471.521,16 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 20º. Para cobertura dos créditos abertos, um total de R$ 471.521,16 será reduzida as seguintes dotações. Artigo 21º. Fica inclusa as metas e as ações na Lei 5.726, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual
PPA 2010-2013. Artigo 22º. Fica incluso as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2011. Artigo 23º. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$50 mil para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 24º. Para a cobertura dos créditos abertos, um total de R$50 mil será reduzido as seguintes dotações. Artigo 25º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei nº 5.862/2010, de 7 de dezembro de 2010. Artigo 26º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as inclusões necessárias na Lei 5.726, de 28 de dezembro de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2011, Lei Orçamentária Anual, LOA, 2011. Artigo 27º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões da Câmara, aos 12 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.933 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.934. Lei número 5.934/2011. Autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social na proporção especificada. Andréia Alves Rosa da Silva, R$300, 6 meses. Doralice de Souza Cruz, R$200, 6 meses. Ilma Clara de Jesus, R$300, 6 meses. João Ferreira da Silva, R$200, 6 meses. Josiene Soares Mendonça, R$250, 6 meses. Luiz Oswaldo Pereira do Prado, R$7 mil, parcela única. Luiz Antônio dos Santos, R$2.500, parcela única. Margarida de Fátima Dias, R$300, 6 meses. Núbia Nunes Gonçalves, R$1.900 em parcela única. Pelcimar de Souza Oliveira, R$500, 6 meses. Sandra de Oliveira Costa, R$300, 6 meses. Sônia Margarida e Silva Barros, R$200, 6 meses. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se créditos orçamentários se necessário. Artigo 3º. Revogada a disposição de contar essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões da Câmara, aos 12 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.934 e a palavra franqueada. Não havendo... A sessão está suspensa por 1 minuto. Reaberta a sessão. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do ofício 2011, que inclui ao projeto de lei 5.934. Ofício número 070/2011, Rio Verde, 11 de maio de 2011. Senhor presidente, solicito as atenções de Vossa Excelência no sentido de alterar o projeto de lei encaminhado
a essa casa no último dia 9, através de mensagem número 047, versando sobre a concessão de auxílio financeiro, a fim de nele incluir a pessoa abaixo, artigo 1º, a linha 8ª, Dalva de Carvalho Toledo, R$4.000 em parcela única, desde já renovando as considerações, sempre endereçada a Vossa Excelência, Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde. Em discussão, a redação final da Lei 5.934 e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, em votação, os vereadores que concordarem permaneçam a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura da Lei 5.935. Lei número 5. Vereador José Henrique. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa presente, internautas que nos assistem. Senhor presidente, ouvi atentamente o grande vereador Newton Lamas, em que demonstrou a sua preocupação, como artista que com a categoria que vem lutando a nível nacional para que seja devidamente reconhecida. Mas o grande problema em Rio Verde é exatamente a fiscalização, como o novo vereador Cezinha e me parece o novo vereador James, organizaram para essa tarde uma reunião entre artistas, alguns artistas, entre proprietários de bares, lanchonetes e o pessoal da fiscalização. Então, quero dizer ao novo vereador que essa questão caseira, essa questão de Rio Verde, ficará resolvida no momento em que o Executivo modificar a lei e o Código de Postura do município. Então é só a bancada governista sentar com o prefeito, buscar coletar as reivindicações das categorias, tanto dos proprietários de bares como dos cantores, e esta situação que é angustiante, que é no momento o assunto que se ouve na cidade, possa ser resolvido. Então, nobre vereador Newton Lamas, Vossa Excelência está com a boca tampada em solidariedade aos colegas artistas, mas eu quero dizer que essa questão caseira só falta disposição do Executivo de fazer modificação. Ele poderá, como o novo vereador Cezinha solicitou requerimento verbal, paralisar, suspender o rigor da fiscalização que está hoje dificultando o trabalho dos músicos, e aí Vossa Excelência, com o comando do vereador James e os demais membros da bancada, sentar com o prefeito e preparar para que nas próximas sessões nós votemos a modificação no Código de Posturas. Daí estará resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Lei 5.935/2011, prorroga prazo que menciona. A Câmara Municipal de Minas Goiás aprova. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu concordo com o vereador Zé Henrique, mas não é da agora que os fiscais estão querendo proibir, que estão prendendo som, estão prendendo guitarra, bateria, teclado, senhor presidente. Nós sabemos que, além do Código de Postura, que os vereadores pretendem modificar, senhor presidente, não pode dar de maneira alguma, vereador José Henrique, autoridade para eles chegar e prenderem. Ele chega e toma. Eu vou levar e acabou. E tem uma coisa, não é só em bar não, senhor presidente, é dentro das casas. Se tiver uma festinha na sua casa, um aniversário, qualquer coisa que Vossa Excelência estiver fazendo, ouvindo um som, ele chega e fala, para esse som aí, está ruim. Principalmente se estiver ouvindo música do Newton Lamas, senhor presidente, mas aí é ruim mesmo, né? E nós estamos calados, tapados a boca. Separei um pouquinho agora para atender o vereador Zé Henrique, mas vou tampar de novo. E volto a dizer, senhor presidente, o prefeito tem culpa não. O prefeito pode ter culpa se não atender e tirar, não atender a solicitação de trocar alguns fiscais, mas tem que trocar quase todos. Porque não é só na música não, quando está construindo qualquer casa aí, chega um fiscal e fala, para a obra. Eu não quero que faça desse tipo, eu não quero que faça desse tipo. Presidente, eu estava parado com o meu carro, chegou um fiscal do SMT e falou, tira o carro daí, senão eu vou prender o senhor. Falei, rapaz, eu sou o Newton Lama. Ele falou, que negócio de Newton Lama, rapaz? Tira o carro logo. E meu menino falou, tira o carro logo, pai, senão vai prender nós. Você sabe o que eu fiz? Como vereador e como um homem de respeito, sabe o que eu fiz, senhor presidente? Tirei o carro, fui embora.
Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, também nós somos solidários também aos artistas, aos donos de estabelecimento, né, que têm, lamentavelmente, tido dissabor de, nos últimos tempos, está trabalhando, né, debaixo dessa pressão, com uma total falta de respeito com esses profissionais, que é uma parte também que, de repente, tem até se esquecido, senhor presidente. São pessoas que estão trabalhando, ganhando o ganha-pão, e pessoas também que geram renda, geram emprego. Então é uma questão, lamentavelmente, né, que está acontecendo, que nós somos totalmente solidários, e não tenho dúvida que com essas reuniões que começou a acontecer, com esse debate, com certeza encontrará uma solução plausível. Porque, na verdade, hoje, senhor presidente, quando se trata de fiscal, a fiscalização é sinônimo de medo. As pessoas vivem amedrontadas. Inclusive, o nobre artista que nós temos nessa casa, o grande parlamentar Newton Lamas, né, também que é um artista, e ele, pelo jeito, já vem com medo há muito tempo, senhor presidente. Haja visto que ele até abriu um estabelecimento comercial lá no meio do mato. Eu acho que já é com medo da fiscalização. Então, acho que é uma situação que todos nós temos que abraçar essa causa, e nós temos que encontrar uma saída plausível para que essas pessoas possam trabalhar, para que os donos de estabelecimento eles possam abrir suas casas para poder receber o público, e que possam ter lá os artistas, os cantores, alegrando as noites. Porque, conforme foi dito hoje, salvo engano, na reunião, por um dos vereadores que estava imbuído dessa questão, o vereador Newton Lamas, o vereador Luiz César, o vereador James, e os demais vereadores que aqui estavam, senhor presidente, que uma casa de show, um restaurante, um estabelecimento, um bar, sem uma música ao vivo, sem a presença dos artistas, senhor presidente, ela realmente não fica completa. E, além de tudo, senhor presidente, é uma questão que é o direito de ir e vir. Então, nós somos totalmente solidários. Eu tenho toda a convicção que, com o respaldo dessa Casa de Leis, nós iremos encontrar uma saída alternativa e plausível para que possa realmente fazer com que esses profissionais trabalhem, e os donos de estabelecimento também eles possam abrir suas casas e oferecer show para que as pessoas possam ir participar. E é um momento de lazer, senhor presidente, e nós temos que trabalhar em prol disso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhores vereadores, só para as pessoas, senhor presidente, que não participaram ontem da reunião e não puderam vir hoje na reunião também feita com a fiscalização, eu vou estar dizendo aqui, senhor presidente, a reivindicação principal dos artistas e dos proprietários de bares e restaurantes. E isso estará sendo levado ao prefeito através do líder de governo, que é o vereador James. Eles estão pedindo, senhor presidente, que de domingo a quarta funcione até as 23 horas o som ao vivo. Que na quinta-feira vá até a meia-noite. E que sexta e sábado, final de semana, até 1h da manhã. Então a gente vê, senhor presidente, que não está extrapolando. Eles também estão conscientes. Sobre o decibelímetro, senhor presidente, há uma reivindicação deles para que seja medido o som, senhor presidente, de onde vem a reclamação. E não lá onde está sendo feito o som, onde está sendo feito o show. Não dentro do bar. E, senhor presidente, o requerimento que nós adentramos aqui, quero deixar bem claro que é uma reivindicação que foi feita hoje nessa Casa de Leis, pedido por todos aqueles que aqui estavam na frente do fiscal. Eles pediram a saída dele pelo menos por 30, 40 dias, até que a gente reestabeleça as normas dentro da forma que precisa ser votada e sancionada pelo prefeito. É o prazo que nós vamos demorar. Então, é um requerimento como todos os outros que chegam nessa casa através do pedido da população, reivindicação da população. Não tem nada pessoal do vereador Cezinha, ou do vereador James, ou do Newton Lamas, do Duvaldo, de ninguém. É um pedido da comunidade, que aqui nós representamos a comunidade. E aí, senhor presidente, eu quero aqui pedir ao vereador James
que interceda, vereador, quando for conversar, sobre os sons automotivos. Eu já disse isso nessa casa e vou repetir. Os sons automotivos atrapalham muito mais o sono da população do que os sons que estão tocando nos bares e nas churrascarias e restaurantes da nossa cidade. Muito mais, senhor presidente. E não conseguem parar isso daí. Isso aí nós precisamos tomar uma medida drástica. Também sei que não são todos, que existem pessoas que fazem parte, que são disciplinadas. Já existem sugestões de alguns para que doem uma área para que eles façam, então, um local para que eles possam reunir, uma área afastada da cidade. Então, eu também peço ao vereador James que leve essas orientações e esses pedidos. Muito obrigado, senhor presidente. Dizer a todos que depender da Câmara, dos vereadores, dos parlamentares dessa casa, nós também queremos que o direito, as igualdades de vocês sejam preservadas. Não tenho dúvida disso, que mais do que nunca, nosso representante aqui, nosso artista Newton Lamas, representando toda a classe, e com certeza o que depender da Câmara, através do líder de governo, através dos vereadores, serão feitos para que vocês possam fazer o trabalho de vocês como tem sido feito. A gente nunca ouviu falar nada desses cantores que fazem esses shows ao vivo, nos bares, restaurantes. Então, essa classe muito dignificada no município de Rio Verde. Então nós ficamos felizes. E não tem nada que desabone esse pessoal que tão bem tocam e fazem da arte uma melodia sensacional. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje eu acordei triste. Esse homem apaixonado que dorme muito pouco, as lembranças me tiram o sono, senhor presidente. Acordei e fui para frente da televisão. Dupla sertaneja está presa em São Paulo, roubando ouro, roubando joia. Me chamou a atenção, fiquei muito contrariado, senhor presidente. Dois jovens simpáticos, né? Roubando joias, vereador Cezinha. E a pergunta agora, senhor presidente, se eles pararem nós, que eu também ando com medo deles parar eu de cantar, senhor presidente. Faço show todo final de semana fora. Amanhã estou em Mineiro, depois de manhã é Creúna. E se eu chegar e eles falar, tá proibido de cantar, Newton Lama? Como é que eu vou fazer, senhor presidente? Só salário de vereador não dá não, senhor presidente. Eu tenho menino demais, senhor presidente. É muito filho, muita pensão. Então, hoje eu vi na reunião, vamos esperar 30, 40 dias para nossos cantores. Não vou dizer que tem gente roubando não, mas tem que estar quase roubando, senhor presidente. Mas vamos fazer o quê, rapaz? Aonde nós vamos pôr viola, vamos tocar aonde? Sei que isso é uma lei federal, não é lei do prefeito não, que eu sou do lado do prefeito, como eu sou do lado dos cantores. Mas veja só, senhor presidente, esses meninos que estavam roubando lá, o senhor sabe por quê? Não sabe, né? Não tinha lugar de cantar. Todo lugar que chega, os caras têm aquele ditado antigo, põe a viola no saco e vai cantar no outro lugar, senhor presidente. Eu estou com medo. Se Vossa Excelência soubesse como está apertada a minha vida, Vossa Excelência trocaria seu salário pelo meu, senhor presidente. Ainda me dava um carro velho para mim ficar passeando. Estou sofrendo, senhor presidente. Vou tampar a boca de novo para falar menos, para nós terminar logo. Tá, obrigado. Sim. Mas com esse tanto de fixo que você tem salário que suporta, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, você imagina o Milton Lamas, que a Globo está pondo ele rico, né? Que já pôs até tapas e beijos na Globo. Está com dificuldade, imagina que ele sobrar para os outros, né? Ordem, Newton Lamas. Liguei na Globo, senhor presidente. Liguei na Globo hoje. Eu sou o dono desse tapas e beijos que está rodando. Ele falou, o que você quer? Falei, lógico que é meu direito. Direito? Você não sabe a história não, senhor Newton? Quem ficou com o dinheiro foi o Leonardo agora, e ela com os beijos. E o senhor vai ficar com os tapas. Obrigado. Lei 5.935/2011, prorroga prazo que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova.
Artigo 1º. Fica prorrogado para 30 de dezembro de 2012 o prazo para requerimento de desmembramento de terrenos que se refere à Lei número 5.789/2010, de 10 de julho de 2010. Artigo 2º. Revogada disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões da Câmara, aos 12 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 5.935, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem, só para dar uma explicação. Nós estaríamos entrando na noite de hoje com um projeto onde cria a semana de prevenção e combate ao bullying, mas nós encontramos algumas falhas no projeto, então nós não vamos estar dando a entrada nesta noite de hoje, para que nós possamos corrigi-la e melhorar o projeto, e na próxima sessão a gente estará entrando com esse projeto, onde cria no município de Rio Verde, tanto nas instituições de ensino pública e privada, a campanha, né, de prevenção e conscientização e combate, senhor presidente, ao bullying. Só para que possamos dar essa justificativa, porque nós tínhamos comentado com algumas pessoas que se encontram no plenário que nós estaríamos entrando nessa noite de hoje, né, com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor trocasse o microfone do vereador Celso, que eu não estou entendendo nada. Eu só entendi quando ele falou em privado, eu lembrei quando eu estudava na escola da fazenda, senhor presidente. Mas não estou entendendo, mestre, blá, 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 eu não estou entendendo. Por favor, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. O vereador está entendendo sim. Vossa Excelência é uma pessoa sábio, uma pessoa inteligente, um grande artista. E os grandes artistas, eles são muito inteligentes. Então eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência está entendendo. Mas como Vossa Excelência é um grande artista, está praticando o ato. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Para avisar os nobres parlamentares, nós temos muitas matérias a serem votadas. Em redação final, primeira votação, segunda votação. E vou conceder pela ordem a Vossa Excelência, mesmo com a boca tampada. Solicito. Lei 5.936/2011. Autoriza desafetação e alienação de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Você está vendo, senhor presidente? Não acabou de confirmar que eu falei que é um grande comediante? Muito obrigado, senhor presidente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetação de áreas no Jardim Campestre, cuja totalidade perfaz 17.763,22 metros quadrados, a fim de que tenha a destinação alterada, passando para o patrimônio disponível passivo de alienação a qualquer título, assim discriminada. 1. Área institucional com 11.281,98 metros quadrados. 2. Rua Ademar Fonseca com 1.810,30 metros quadrados. 3. Marco Antônio Alves Cruvinel com 22.181,66 metros quadrados. 4. Parte da Rua M com 1.919,74 metros quadrados. 5. Viela 01 com 569,54 metros quadrados. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a alienar os imóveis desafetados a título oneroso, seja através de venda, permuta ou qualquer outro meio legal, avaliados em R$ 4.444.815, observadas as disposições da Lei Orgânica Municipal e demais legislação que regula a matéria. Artigo 3º. Se a alienação ocorrer através de venda do imóveis, o produto constituirá receita aos cofres do município, podendo ser utilizado para aquisição de imóvel de dimensão maior, que venha atender o planejamento municipal, e se for realizada permuta com outro imóvel, este também deverá apresentar dimensões maior com a mesma finalidade. Artigo 4º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, inclusive para efeitos de remembramento nas áreas desafetadas. Artigo 5º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara,
aos 12 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.936 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da Lei 5.937. Lei 5.937/2011. Autoriza a venda de imóvel constante do patrimônio municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a vender, observadas as disposições do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, a parte D do lote 1 da quadra 12 do Jardim Eleonora, contendo 260,18 metros quadrados, constante do patrimônio municipal, avaliado em R$50 mil, em razão de apresentar-se inacessível ao município pelas dimensões que apresenta. Artigo 2º. O produto da venda autorizado pelo artigo anterior constituirá a receita aos cofres municipais, podendo ser utilizado para novas aquisições ou para cumprimento de qualquer dos encargos do município. Artigo 3º. Revogada disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, aos 13 do mês de maio de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final do projeto de lei 61 da Lei 5.937, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário, que faça a leitura da lei número... Isso aqui não tem lei, é a segunda votação. Leitura do projeto em segunda votação. Projeto de lei 55 em segunda votação. Nossa, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Eu gostaria que você fizesse a sua propositura e dispensasse a segunda votação, já que tem muito redação final. Há uma propositura do vereador Newton Lamas, quando pede dispensa dos projetos em segunda votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 55, que autoriza convênio e termo aditivo a convênio que mencionem a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 63, que autoriza a doação de imóvel a Maria Yolanda Souza Salles, palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 64, que autoriza a doação de imóvel para Hipólito de José Custódio, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 65/2011 em segunda votação e discussão. Altera a lei 3.630 de 98. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar 66/2011. Que altera a lei número 5.478 de 2008, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 53/2011. Projeto de lei 53/2011, de 12 de abril de 2011. Institui diretrizes para as metas e as prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital, orientada à elaboração da lei orçamentária e dispondo sobre as alterações da legislação tributária para o exercício financeiro de 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, tendo em vista que dispõe a lei orgânica municipal, aprovou a lei de autoria do Executivo Municipal e o senhor Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º.
as diretrizes orçamentárias para o exercício 2012, de acordo com o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000. Primeiro, institui normas gerais de diretrizes para a elaboração do orçamento do município, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2012. Segundo, dispõe sobre a alteração da legislação tributária. B, equilíbrio entre receita e despesa. C, critério e forma de limitação de empenho nos casos. Artigo 2º. A Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro de 2012 deverá observar: primeiro, responsabilidade na gestão fiscal. Segundo, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município, bem como as suas alterações. Terceiro, a organização e estrutura dos orçamentos. Quarto, do montante e a forma de utilização de reserva e contingência. Quinto, a execução orçamentária e o cumprimento das metas. Sexto, instituição, a previsão e a efetivação da receita. Sétimo, a renúncia de receita. Oitavo, a geração de despesa. Nono, as despesas obrigatórias de caráter continuado. Décimo, as despesas com pessoal. Capítulo 2º, da responsabilidade na gestão fiscal. Artigo 5º, projeto de lei orçamentária para que sistemática de responsabilidade na gestão fiscal passe a atingir a sua finalidade, que é equilíbrio das contas públicas. Deve estar voltado para, parágrafo 1º, através de ação planejada e transparente, cumprir as metas de resultados entre receita e despesa e metas físicas dos projetos e atividades. Capítulo 3º. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, mas eu não sabia que Rio Verde tinha tanto cantor e tanto artista desse jeito. Parabéns, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Capítulo 3º. Das diretrizes gerais para a elaboração de orçamento do município, bem como suas alterações. Artigo 8º. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação de recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais serão feitos de forma a proporcionar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como as alterações de suas competências ou atribuições. Artigo 10º. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá da prévia autorização legislativa e de existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal número 4.320/164, e da Constituição Federal. Artigo 11º. Não poderão ser destinados recursos para atender as despesas com: primeiro, ações que sejam de competência exclusiva do município, comum à União, ao Estado, ou as ações em que a Constituição não estabeleça a obrigação do município em cooperar tecnicamente ou financeiramente. Segundo, igrejas ou quaisquer outras entidades congêneres, executadas os CMEs, entidades sem fins lucrativos e escola para atendimento escolar. Artigo 13º. Os anexos de metas fiscais contêm: demonstrativo 1, metas anuais em valores para o exercício que se referem para os dois seguintes. Demonstrativo 2, avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4, a evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 5, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6º, avaliação de situação financeira e autoral do regime próprio de previdência dos servidores. Artigo 14º, anexo de riscos fiscais contém as avaliações capazes de afetar as contas públicas e as providências que serão tomadas caso haja necessidade.
Capítulo 4 das organizações e da estrutura dos orçamentos. Artigo 15º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa. 2. Atividade. 3. Projeto. 4. Operação especial. Artigo 16º. As metas fiscais são indicadas em níveis de subtítulos e agregadas segundo os respectivos projetos e atividades, conforme especificado no artigo 27 e 28 da Lei 4.320/64. Artigo 17º. A Lei Orçamentária Anual conterá 1. Orçamento fiscal. 2. Orçamento de investimento. 3. Orçamento de Seguridade Social. Artigo 18º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho. 1. Previsão de receita. 2. A fixação de despesa. Artigo 19º. O projeto de lei orçamentária anual deverá ser elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e com as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e portarias expedidas pelo STN. Artigo 20º. Projeto de lei orçamentária anual. Artigo 21º. O refinanciamento de dívida constará separadamente: 1. Na Lei Orçamentária Anual. 2. Na Lei de Créditos Adicionais. Artigo 23º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia específica autorização legislativa. Estão vedados: 1. O início de programas e projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedem os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante de despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa. 4. A vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as repartições de produtos de arrecadação de impostos. Artigo 27. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a órgãos da administração direta que atuam na área de saúde, previdência e assistência social nos termos da Lei Orgânica do Município. Artigo 28. O orçamento da Seguridade Social contará com recursos provenientes: 1. Da transferência de orçamento fiscal. 2. De recursos provenientes do Sistema Único de Saúde. 3. De outras fontes. Artigo 29º. A Lei Orçamentária Anual e seus anexos compreenderão: 1. Orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento de Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definitiva da lei. Capítulo 5º. Do montante da forma de utilização de reserva de contingência. Artigo 33. A reserva de contingência será destinada ao atendimento: A. Passivo contingente. B. De outros riscos fiscais imprevistos. C. De outros eventos fiscais imprevistos. D. Contrapartida de receita de capital não prevista no orçamento. Capítulo 6º. Da execução orçamentária e do cumprimento de metas. Artigo 35. O Poder Executivo estabelecerá, até 30 dias após a publicação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como a programação quadrimestral de execução de metas fiscais dos projetos e atividades. Artigo 36. Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente. Pela ordem, vereador José Henrique. Para que o novo vereador Irã possa descansar um pouquinho, eu quero aproveitar a aproximação aqui do grande líder do governo, o vereador James, porque na segunda-feira nós fizemos a ele algumas perguntas de quando estaria começando a construção da sede social e recreativa para o funcionalismo público municipal, que é uma das promessas, a promessa número 1, contida no livrinho azul, o famoso livrinho azul. Perguntamos também quando estaria começando a construção de um grande centro de convenções para a promoção de palestras e eventos em Rio Verde, na página 8, e perguntamos a implantação, a construção do Teatro Municipal, se já está
começando, ou quando será? Sabe por quê, senhor presidente e demais vereadores? Porque nós recebemos hoje um convite da Prefeitura para o lançamento das obras de canalização e urbanização da orla do Córrego do Sapo, que acontecerá nesse domingo no Parque Ecológico. Primeiro, eu não sei que Parque Ecológico, porque o que tem lá é apenas um matagal, uma represa para criar dengue e nada mais. E aí o estacionamento. E o pior, senhor presidente, é que no dia 9, os jornais e inclusive o site da Prefeitura diz que Dr. Juraci dá abertura às obras da canalização do Córrego do Sapo. Está aqui num dos jornais, que é o Conexão.com, está na página 7, a reportagem, que estava inclusive com a presença de diversas autoridades, do deputado federal Hélio Cruvinel. Agora vai ser dada de novo a abertura, após a cerimônia, um grande show com a banda Asheville, uma banda de responsabilidade, de renome nacional. Então, me preocupa, senhor presidente. Nós estamos lançando tantas obras e não conclui nenhuma. É importante que a comunidade saiba que votou, doutor Juraci, relembre, que a comunidade votou nele porque acreditou nas promessas e no compromisso que ele fez assinado. Eu dissera hoje, no Poder Executivo, as pessoas votam em promessas ou em compromissos. Quando cumpridos, são compromissos. Quando cumpridos com U, quando com O ficam longos, são apenas promessas. E no Legislativo, vota na expectativa. Então o povo votou com confiança. E que os compromissos assumidos aqui no Livrinho, que foi a base do programa de governo, sejam realmente cumpridas e não apenas cumpridas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder de governo, vereador James. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas. Senhor presidente, gostaria de fazer uma consulta à procuradoria dessa casa. Eu sou meio ruim de data. Se já encerrou o mandato do Dr. Juraci, ou se encerra em 2012. Né? Porque eu acredito que o Dr. Juraci, né, ainda está no exercício do seu mandato. Então, obras ainda serão feitas, obras irão vir para Rio Verde. Quanto ao teatro e quanto ao centro de convenções, vereador Zé Henrique, quero dizer a Vossa Excelência, uma área já está reservada, ali próximo ao Gameleira 2, né, o projeto já foi encaminhado, e com certeza, né, será entregue ao povo de Rio Verde. Tá? Com referência ao centro para os funcionários públicos, foi feito um estudo, entendeu-se que seria melhor, né, ampliar, reformar e restaurar o Clube Dona Gersina. Isso já está sendo feito. Se Vossa Excelência tiver a oportunidade, passe lá no Clube Dona Gersina, Vossa Excelência vai ver o que está sendo feito naquele clube. Clube que, diga-se de passagem, é um clube nosso, feito para o povo de Rio Verde. Então os funcionários irão usufruir, com certeza, daquele espaço. A terceira pergunta eu não me lembro, assim que eu me recordar eu possa estar respondendo, e gostaria que a Procuradoria respondesse para mim quando encerra o mandato do Dr. Juraci. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, quero de público agradecer as respostas do nobre líder de governo, que prontamente procurou responder, apesar das perguntas terem sido feitas na segunda-feira. Mas eu gostaria de saber agora qual o distrito que vai ser construído, porque o abatedouro de suínos e bovinos. Mas o mais interessante, senhor presidente, é que o novo vereador está dizendo que o período do mandato não venceu. Mas aqui está dizendo asfaltamento de todos os bairros da cidade no prazo máximo de 2 anos. Eu gostaria de perguntar à Procuradoria se os 2 anos já passaram, porque está escrito aqui no livrinho, prazo máximo de 2 anos. E nós sabemos que uma obra de vulto, porque a obra tem que começar esse ano, porque o ano que vem é ano eleitoral, a própria justiça, a própria lei, tem muitas dificuldades. E nós vimos trabalhar algumas outras perguntas, mas eu acredito até que esse livrinho vai ser reeditado
vai ser reeditado, eu não tenho dúvida, para que possa realmente bater um carimbo assim, foi feito, foi feito, foi feito, foi feito. Mas, diante do trabalho, dos tantos projetos que nós temos, nós vamos deixar para depois. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, vereador James. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer meu líder, meu amigo, professor vereador Zé Henrique, que hoje é uma grande emissora de rádio de Rio Verde, deu nota 6 para a administração. Vereador Zé Henrique, que é considerado, juntamente com o vereador Luiz César, os maiores opositores do Executivo de Rio Verde, porque tem mandatos, então tem que ser respeitado. Então gostaria de agradecer pela nota dada ao prefeito de Uraci, a sua equipe de governo. E questão do asfalto não ter sido... Está difícil, hein? Do asfalto não ter sido concluído nos primeiros meses, foi pagando conta do senhor Paulo Roberto, conta que o senhor não ajudou a vigiar o homem, deixou fazer uns asfaltos Sonrisal. Hoje vai e verifica os asfaltos que estão sendo feitos pelo secretário Sabino. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, quero reafirmar que a nota ao atual prefeito, doutor Juracim, dada na emissora que me entrevistou nessa manhã, foi realmente 6, exatamente porque a cidade está bonitinha. Mas é só, porque qual a obra com recursos da prefeitura que está sendo tocada em Rio Verde? E aqui diz construção de casas para as pessoas carentes com recursos do município. Todas as obras, vamos verificar depois a questão do barrinho, eu vou olhar na contabilidade do setor do Corte do Sapo, quando andar a carruagem, mas todas as obras que existem em Rio Verde são recursos federais. Então, e a contrapartida do município é a mínima possível. Então, eu quero dizer para o vereador James, que a questão é o seguinte: quando alguém chega numa casa, que a casa está suja, teia de aranha, bagunçada, o simples serviço de varrer a casa e limpar a teia de aranha, todo mundo já nota. Então essa é a grande realidade que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Ordem, vice-líder de governo, vereador Newton Lama. Senhor presidente, parece que o vereador Zé Henrique não sai na cidade, não, senhor presidente. Só fica dentro de casa. Porque em todos os bairros, todas as ruas, a prefeitura está trabalhando. Nosso prefeito está trabalhando. Ele foi convidado, senhor presidente. Foi convidado porque todos os vereadores foram convidados para terça-feira de manhã tomar café conosco, ou com pão, que seja conosco ou com pão, e depois sair, senhor presidente, para ver os canteiros de obras. Presidente, ele não conhece. Senhor presidente, cada lugar está sendo construída uma obra. O senhor passou esses dias pelo Santo Agostinho? Passou não, o senhor não anda naquela avenida nossa lá, né, senhor presidente? Senhor presidente, ali aquela avenida está saindo lá na BR, senhor presidente. Esse homem, esse prefeito tem cumprido, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou falar pouco, sei que o senhor está com pressa, mas o Zé Henrique vai ver, como todos verão, ou todos verão e o virão, nem em Hong Kong, nem na Malávia. Como é que chama esse lugar que eles mataram o homem lá agora? Paquistão. Senhor presidente, é um nome tão esquisito. Nem lá vai fazer barulho de foguete. Aquele barulho, bam, bam, igual será ouvido aqui em Rio Verde, o foguetório na inauguração das obras, senhor presidente. Obrigado. Capítulo 10º, das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 68, despesa obrigatória de caráter continuado e a despesa corrente, despesa de custeio ou transferência corrente, derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe entre a obrigação legal a execução por um período de 2 anos, dois exercícios. Artigo 69. A criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado serão acompanhadas de: primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculos utilizadas no exercício em que se deva entrar em vigor ou nos subsequentes.
Segundo, demonstrativo de origem dos recursos para seu custeio. Terceiro, comprovação de que despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais da LDO. Quarto, medida de compensação nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Quinto, adequação orçamentária e financeira com lei do orçamento anual, LOA. Sexto, compatibilidade com o plano plurianual PPA. Sétimo, compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias LDO. Artigo 70. A criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado não será executados antes da implementação de, primeiro, comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais de lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, medida de compensação nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Artigo 71. A prorrogação de qualquer despesa por receber tratamento idêntico à despesa obrigatória de caráter continuado será acompanhada de, primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro instruída pelas premissas de metodologia de cálculos utilizadas no exercício que deve ser prorrogada nos subsequentes. Segundo, demonstrativo de origem dos recursos para seus custeios. Terceiro, comprovação de que a despesa prorrogada não afetará as metas de resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, medida de compensação no período seguinte, pelo aumento permanente de receita ou pela permanente despesa. Quinto, adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual LOA. Sexto, compatibilidade com o Plano Plurianual PPA. Sétimo, compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Artigo 72. A prorrogação de qualquer despesa por receber tratamento idêntico à despesa obrigatória de caráter continuado não será efetuada antes da implementação de, primeiro, comprovação de que a despesa prorrogada não afetará as metas dos resultados primários e nominais dos anexos de metas fiscais de lei de diretrizes orçamentárias LDO. Segundo, medida de compensação nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. Artigo 73. A criação ou aumento de despesa destinada ao serviço de dívida pública, encargos e amortização. Primeiro, não precisarão estar acompanhados de estimativa de impacto orçamentário financeiro e poderão ser executadas independentemente de implementação de a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultado primário e nominal do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. B. Medida de compensação nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Segundo, deverão apresentar a adequação orçamentária e financeira com a LOA. B. Compatibilidade com o plano plurianual. C. Compatibilidade com a lei de diretriz orçamentária. Artigo 74. A criação ou aumento de despesa destinada a reajustamento de remuneração de servidores públicos ou subsídio de agentes políticos. Primeiro, precisarão estar acompanhados de a medida de compensação nos períodos seguintes pelo aumento permanente de despesa ou pela redução permanente de despesa. 2. Deverão apresentar a adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual. B. Compatibilidade com o PPA. C. Compatibilidade com a LDO. Artigo 75. Serão considerados não autorizados, irregulares e lesíveis ao patrimônio público a criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e a prorrogação de qualquer despesa quando, primeiro, não forem acompanhadas de a estimativa de impacto orçamentário e financeiro instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizado no exercício que se deve ser criada, aumentada ou prorrogada nos subsequentes. B. Demonstrativo de origem dos recursos para o seu custeio. C. Comprovação de que a despesa prorrogada não afetará as metas de resultados primários e nominais dos anexos de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. D. Medida de compensação nos períodos seguintes, pelos aumentos de receita ou redução permanente de despesa. Letra E. Adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual LOA. F. Compatibilidade com o PPA. G. Compatibilidade com a LDO. Segundo, quando for efetuada antes da implementação de...
Ordem, vereador James. Presidente, pedi pela ordem para dar um fôlego para o secretário, competente secretário, informar aos pais dessa casa, aos internautas, que Rio Verde é a primeira cidade de Goiás a integrar o certificado SIM. Então, nessa manhã, a primeira empresa de Rio Verde a receber o certificado do SIM, é JC Distribuidora. Então, Rio Verde, mais uma vez, através da administração Juraci Martins, mostrando uma administração séria, uma administração transparente, uma administração que vem mostrando porque está aí, porque foi eleito e dando satisfação à sociedade. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o prefeito que está colocando em execução a lei elaborada, votada, encaminhada pelo Executivo durante o mandato do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha. Então, Paulo Roberto Cunha, que eu combati, não a pessoa, mas seus atos nesse plenário, nessa casa, foi quem teve a visão de elaborar o projeto e encaminhar para essa casa. Então, o SIM, o Selo de Inspeção Municipal, foi e é uma visão do ex-prefeito municipal Paulo Roberto Cunha. Artigos, capítulo 11º da despesa com pessoal. Artigo 76. Os poderes executivo e legislativo publicarão até 31 de agosto de 2011 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro pessoal civil, demonstrando o quantitativo de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, bem como as suas remunerações. Artigo 77. Somente poderão ser admitidos servidores observando o dispositivo do artigo 169 da Constituição que se, primeiro, existirem cargos vagos a preencher, demonstrando-os na tabela que se refere ao artigo 77 dessa lei, considerados os cargos transformados após 31 de agosto de 2011, em decorrência do processo de racionalização de planos de carreira, serão incorporados à tabela referida. Segundo, houver vacância após 31 de agosto de 2011 dos cargos ocupados constantes na referida tabela. Terceiro, houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa. Artigo 78. Os projetos de lei sobre transformação de cargos, a que se refere ao artigo 77 dessa lei, bem como os relacionados ao aumento de gasto com pessoal e encargos sociais no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 79. A despesa total com pessoal e o somatório dos gastos do município relativos. Artigo 80. A despesa total com pessoal será apurada, somando-se, realizada no mês em que referência com as 11 imediatamente anteriores, adotando seu regime de competência. Capítulo 12º, do controle de despesa total com pessoal. Artigo 86. O ato que se provoca aumento de despesa com pessoal não será executado antes da implementação. Primeiro, comprovação de que a despesa criada ou aumentada não alterará as metas e resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 87. O remanejamento de dotação orçamentária das despesas de pessoal poderão ser realizados por abertura de crédito suplementar através do decreto, sendo que já autorizado deverá ser assegurada na LOA. Artigo 88. A verificação do cumprimento de limites estabelecidos para a despesa total com pessoal será realizada no final de cada quadrimestre. Artigo 89. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite estabelecido, serão vedados ao poder ou ao órgão que houver ocorrido excesso. Capítulo 8º das despesas com a Seguridade Social. Artigo 92. A criação, a majoração, a extensão de qualquer benefício ou serviço relativo à Seguridade Social, inclusive os destinados aos servidores públicos ativos e inativos, e aos pensionistas, despesas obrigatórias de caráter continuado serão acompanhadas de, primeiro, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculos utilizadas, no exercício em que se deve entrar em vigor nos dois subsequentes. Artigo 2º. Demonstrativo de origem de recursos para o seu custeio. Artigo 93. A criação e a
majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço relativo à Seguridade Social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativos, inativos e aos pensionistas. Despesas obrigatórias de caráter continuado não serão executadas antes da implementação de, primeiro, comprovação de que a despesa criada, majorada ou estendida não afetará as metas de resultados primários e nominais do anexo de metas fiscais e diretrizes orçamentárias LDO. Artigo 94. A criação de majoração, extensão de qualquer benefício ou serviço relativo à Seguridade Social, inclusive os destinados aos servidores públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas, despesas obrigatórias de caráter continuado, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Capítulo 14. Da destinação dos recursos públicos a entidades públicas e privadas. Artigo 95. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições. Primeiro, seja de atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação ou esporte amador. Segundo, vinculada a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional e assistencial. Terceiro, atenda ao dispositivo 204 da Constituição no artigo 61 do ADCT, bem como as legislações municipais. Capítulo 15. Da dívida e do endividamento. Artigo 101. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Que o novo vereador possa descansar um pouquinho, eu quero me dirigir ao líder de governo e que ele possa somar com o grande vereador Casagrande, para que possa procurar sensibilizar o secretário de Educação, Desporto e Lazer, doutor professor Levi Rei de França, para que faça vestiários e banheiro na reforma da escola municipal de Uruana. Porque a sala de informática ainda será construída. Porque eu estive visitando as obras na sexta-feira e este foi o grande pedido, tanto de pais como de alunos, que seja construído vestiários e banheiros, juntamente quando agora vai ser licitada possivelmente a construção da sala de informática. Então, que o líder de governo e, indiscutivelmente, o grande vereador Casagrande, que teve uma grande quantidade de votos naquele distrito de Uruana, que possa trabalhar junto ao governo municipal e, sobretudo, junto ao secretário, para que faça vestiários e banheiros no colégio municipal que está em reforma em Uruana. Muito obrigado, presidente. Capítulo 24. Das metas e das prioridades da administração pública municipal. Lei Orçamentária Anual LOA 2012 deverá estar compatibilizada com o anexo de prioridades e metas dessa lei, devendo priorizar especialmente as ações voltadas para: primeiro, desenvolvimento econômico; segundo, desenvolvimento urbano; terceiro, desenvolvimento administrativo; quarto, desenvolvimento social; quinto, desenvolvimento ambiental. A lei municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para que as dívidas consolidadas imobiliárias, operações de créditos e concessões de garantias. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária. Parágrafo 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e os que indiquem as consequências de cancelamento de dotações de metas fiscais proposta pela execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtítulos. Capítulo 25. Das disposições finais. Artigo 146. O município fica autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, se houver: primeiro, a autorização de lei orçamentária anual LOA; segundo, convênio, acordo, ajuste ou congênere; terceiro, comprovação por parte do beneficiário de a que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de conta de recursos anteriormente deles recebidos; b, não utilização em finalidade diversa da pactuada; c,
atender a totais exigências de lei de responsabilidade fiscal. Artigo 148. A assistência técnica constituirá no treinamento, o desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público dos instrumentos de transferência de gestão fiscal. Artigo 149. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, financiamento por intermédio das instituições financeiras federais autorizadas pelo Poder Legislativo. Artigo 150. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pela Câmara de Vereadores, decretada na forma da Constituição, enquanto perdurar a situação, primeiro, serão suspensas a contagem dos prazos e das disposições estabelecidas. Letra A. Para a recondução da dívida consolidada fundada nos limites exigidos. Segundo, serão dispensados da execução orçamentária e do cumprimento de metas. A. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Newton Lamas. Senhor presidente, se nós tivéssemos 2 projetos desses por noite, nós passávamos a noite escutando artigo, né? Obrigado. Verdade. Letra A. O atingimento de resultados nominais e primários estabelecidos no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, do procedimento de limitação e de empenho. Artigo 152. O produto interno bruto PIB nacional, regional ou estadual apresentará crescimento real baixo quando a taxa de variação real acumulada for inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Artigo 153. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro que vier a substituir, adotando a mesma metodologia para apuração do produto interno bruto, PIB nacional, regional e estadual. Artigo 154. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite estabelecido, mesmo no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto, PIB nacional, regional e estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres, continuam sendo vedados ao poder ou órgão que houver incorrido no excesso. Primeiro, concessão de vantagem, aumento e reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial determinada, legal, contratual ou de revisão geral anual. Segundo, criação de cargos, empregos ou função. Artigo 155. Na ocorrência de mudanças drásticas na condução das políticas monetárias e cambiais, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo para a recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido poderá ser ampliado por 4 quadrimestres. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 12 do mês de abril de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito Municipal de Rio Verde. Em discussão, projeto de lei 53/2011, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para que pudesse externar os nossos agradecimentos à equipe de comunicação da Câmara Municipal e da mesa diretora, que permitiu que a campanha de combate aos crimes de pedofilia e de abuso sexual contra a criança estivesse presente no evento da segunda festa do Dia do Trabalhador. Quero dizer, na oportunidade, senhor presidente, que esses agradecimentos são em meu nome, em nome do vereador Maxwell, que não vai usar a palavra, mas que também agradece a mesa diretora, a presidência dessa casa, e agradece, sobretudo, o trabalho que a comunicação da casa fez de forma muito prestimosa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Câmara que parabeniza o trabalho que Vossas Excelências têm prestado com relação a esse projeto tão importante. A Câmara é que presta homenagem a vocês dois pelo brilhante trabalho com relação a este evento. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz Irã Mendonça. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas que estão nos assistindo. Senhor presidente, hoje eu estou meio revoltado com a Saneago. Tem 3 dias que não tem água no setor Morado do Sol, Jardim Presidente, Jatobá, Canaã, 3 dias. Hoje eu fui embora, terminou a reunião, eu fui embora para casa, não tinha como tomar banho. Eu tive que tomar banho na casa de um amigo meu lá na Promissão. Não tinha como, 3 dias sem água. Já. Isso é um absurdo que está fazendo com mais de 20 mil pessoas que moram nessa região. Então, e outra reclamação, lá no Canaã eles abriram uma valeta para passar um encanamento de água, até hoje não tampou.
tampou a metade, o resto o povo está comendo poeira 24 horas lá. Então, essa saneamento tem que tomar providência. 3 dias sem água e ninguém suporta mais a poeira do buraco que eles furaram lá no Canaã e não remenda. Muito obrigado. Pela ordem. Parabéns pela Vossa Excelência, pela revolta da Vossa Excelência com a Saneago e também com o Ceará, né, vereador? Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, essa Saneago é uma malandragem, uma safadeza, uma falta de vergonha. Senhor presidente, nós aprovamos requerimento aqui pedindo a municipalização da Saneago, todos os vereadores votaram. Nós já estamos cansados de falar. Falta água, senhor presidente, em tudo quanto é bairro de Rio Verde. E eles têm a cara de pau, senhor presidente, de dizer que não falta água. É a vergonha, senhor presidente. O hidrômetro deles funciona muito mais com ar do que com água. É uma bagunça. A Saneago é uma bagunça, senhor presidente. E aqui eu quero isentar os funcionários, que são pessoas que não têm condição de trabalho, então, são pessoas que estão lá sem incentivo nenhum, há vários anos. Então, senhor presidente, não muda. Sai governador, entra governador, sai governador, entra governador, e a Saneago piorando. Enquanto não municipalizar o serviço de saneamento básico de Rio Verde, não vai melhorar, não adianta. Catalão é exemplo disso, Mineiros é exemplo disso. Então a verdade é essa bagunça aí, ó. Nós somos assaltados pela Saneago todo mês. Solicito, vereador Irã, que faça a leitura do requerimento de autoria do vereador Luiz César Verbal. Esse requerimento pediu urgência, preferência e destaque. Pela ordem, vereador Eliane Medeiros. Senhor presidente, não será que está faltando água e a Saneago está nessa desordem total porque mudou de administrador? Temos que dar uma olhada nisso. Requerimento pela ordem. Presidente. Ordem, vereador Casa Grande. Saber da vereadora Eliane se trocou o comando da Saneago em Rio Verde. Vereador James. Se ela saberia me informar o nome do novo diretor, coordenador, superintendente da Saneago de Rio Verde. Pela ordem. Ordem, vereador Elicir Casagrande. Se ela não saber, talvez o vereador Maxwell e o vereador Celso sabem que tem grande influência no Saneago, inclusive um dos chefes lá é a indicação do PTDB. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã. Eu tinha me esquecido para isentar o prefeito de Juraci e deixar bem claro que a bagunça que o Saneago fez no Canaã não tem nada a ver com o prefeito. Que é culpa da Saneago, que não tampou o buraco e o povo está comendo poeira. E a reclamação é 24 horas, no rádio, as pessoas ligando para nós que somos representantes deles, cobrando, tem que tomar providência urgente, que o povo não aguenta mais comer poeira lá não. Lá está feia a situação. Pela ordem. Ordem, vereador Casa Grande. Para cumprimentar o vereador Irã do PTN, porque se pronunciando contra Saneago em Rio Verde, e no jornal Opção, o presidente do partido dele, Francisco Geda, chega o porrete também na Saneago, chegou o bambu na Saneago, mostrando aí a aliança dele com o deputado Geda aí, que é do partido PTN. Ideologia. Requerimento verbal. Vereador Luiz César. Peraí. O vereador Luiz César encaminha ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Juraci Martins de Oliveira para que afaste das ruas, colocando em serviços administrativos, pelo prazo de 30 dias, o fiscal Weber. Luiz César, vereador Luiz César. Alguém pediu pela ordem? Se não... Com a palavra o vereador Luiz César, autor do requerimento. Senhor presidente, só para salientar, todos os pares da casa já sabem, que não é perseguição política, não é problema pessoal, mas é baseado no que nós escutamos aqui hoje, no plenário dessa casa. Ficamos aqui das 3 até as 5 horas da tarde, reunidos. 7 vereadores, o chefe da fiscalização,
o senhor Adilson, e estava presente o senhor Weber, o fiscal. Senhor presidente, nós tínhamos aqui uma média de 30 pessoas, entre proprietários de bares e artistas da música. Todos, senhor presidente, sem exceção, foram unânimes em dizer que o maior problema que existe hoje é esse fiscal. Não foi o vereador Luiz César e nenhum vereador aqui nessa casa que disse isso. Nós sentimos um clima muito pesado, senhor presidente, aonde começaram a trocar farpas aqui dentro e eles tentando atingir o fiscal com palavras. Nós tivemos que entrar no meio da discussão. Após o término da reunião, senhor presidente, eu recebi várias ligações, chegaram a ameaçar. O clima está muito pesado entre os proprietários, principalmente, senhor presidente, os proprietários de bares e restaurantes e este fiscal. Então, é uma medida preventiva que a Câmara Municipal está fazendo, é nossa obrigação, para que retire ele das ruas da fiscalização no mínimo 30 dias, para que a gente possa, senhor presidente, legislar sobre o código de postura, juntamente com o prefeito, que o prefeito encaminhe, após as reuniões que o vereador James vai fazer com o prefeito e os vereadores, encaminhem para essa Casa de Leis, para que a gente possa votar, normatizar, o prefeito sancionar tudo direitinho. Aí tudo bem, senhor presidente, porque hoje o clima está muito pesado. Então, para evitar um transtorno maior, é que nós estamos pedindo a retirada dele. Não, eu torno a dizer a todos os pares da casa que é uma atitude preventiva. E é só isso, senhor presidente. E pediu os pares da casa o voto de todos os pares. Eu sei que às vezes tem pessoas muito ligadas a ele, mas nós estamos tentando ajudar. O vereador James fica numa situação difícil, como líder de governo, é a pessoa que mais está sendo prejudicada, quero dizer isso aqui, pedir que registre em ata. O vereador James está sendo muito prejudicado por causa do parentesco que existe, mas o vereador James tem o seu posicionamento, totalmente contrário às arbitrariedades que andam acontecendo. Mas é isso aí, senhor presidente. Eu acho que nós vamos estar somando para que comece a resolver o problema que está acontecendo em todo o nosso município. A palavra continua franqueada para a discussão do requerimento verbal do vereador Luiz César. Com a palavra, o vereador James. Ele não é só parente meu, não. Ele é primo do Milton Lamas também. Milton Lamas é meu primo, né? Mas dizer ao vereador César, né, irei votar com requerimento, né, e meu posicionamento continua aquele mesmo, né. Ontem na reunião à tarde, no seu gabinete, o que eu passei, se o servidor está cometendo alguma ilegalidade, que os prejudicados procurem seus direitos, né. Há um estatuto do servidor público municipal, então se ele estiver extrapolando os limites da lei, tá o doutor Ruz, doutor Danilo, que sabe nos orientar muito bem sobre isso aí. Se ele extrapolar os limites da lei, ele tem que ser penalizado. Então, cabe aos prejudicados, se diz prejudicado, procurar seus direitos, representar junto ao Ministério Público, inclusive contra o município, porque ele está representando o município naquela ação. E nós não vimos nenhuma ação, né, contra as atitudes dele. Então, que proceda dessa maneira também. Eu irei votar a favor do requerimento, né, para que nós possamos aí, porque não é só ele também, hoje também foi falado que ele é o pivô de todos, né? Mas são mais de 30 fiscais e com certeza, se não ver alguma coisa na legislação, outros fiscais irão vir, né? Porque eles têm que cumprir a legislação. Inclusive, já deixar bem claro, né? Iremos acionar o Ministério Público com referência a esse impasse que está ocorrendo, né? O Poder Legislativo, eu acredito que o Poder Executivo também não pode tomar simplesmente legislar ou tomar alguma decisão. Vamos compartilhar com o Ministério Público. O Ministério Público fica cobrando. O Ministério Público, como fiscal da lei, sempre está cobrando providências da fiscalização. Então, já entrei em contato com o secretário João Mesquita, né? Iremos acionar o Ministério Público para que também ajude a solucionar esse problema o mais rápido possível. Irei votar assim a favor do requerimento de Vossa Excelência. Pela ordem. Sim, vereador Luiz César. Senhor presidente, e eu quero aqui concordar que não é tirando 1, 2 fiscal da rua que nós vamos resolver o problema mesmo, não. Concordo com Vossa Excelência. Inclusive,
no sábado passado, que eu estava, era entre 9h30 da noite, eu estava com a minha família no restaurante Gramado, e havia um som ambiente lá dentro, um som ao vivo, Cello e Nando que estava tocando, senhor presidente, chegaram, acabaram com o som, e eu fui lá no balcão, senhor presidente, junto com o proprietário, fui escutar a argumentação do fiscal. Não era esse fiscal que nós estamos pedindo para ele sair, não. Senhor presidente, ele falou, eu perguntei para ele estava agindo sobre qual era a irregularidade, ele simplesmente falou, eu estou agindo sobre o Código de Postura. Falei, qual que é a lei? A lei de 98. Falei, não, mas a lei de 98 não está sendo regida mais não, o senhor está enganado. Nós temos emendas, houve modificação. O ex-vereador Nilo fez uma emenda em 2003, direcionando o horário de funcionamento e várias outras coisas no Código de Postura. Isso daí que o senhor está pondo no artigo não está. E eu estou aqui, senhor presidente, com o auto de infração dele, a notificação que ele fez, senhor presidente. E não tem nada a ver, senhor presidente, os artigos que ele pôs aqui, não tem nada a ver com o que ele estava falando para o dono do bar, né? Então, a gente percebe a falta de conhecimento dos fiscais. Falta de conhecimento. Pessoas estão interagindo com a comunidade sem preparo. Então, essas pessoas precisam ser preparadas para lidar com os comerciantes. Rio Verde já não é mais corrutela, que agem de uma forma qualquer. Nós estamos lidando com grandes empresários hoje, pessoas que vêm de outros municípios e investir na nossa terra. Foi a época, senhor presidente, que a gente ia para o Bar do Dirico, chegava no Bar do Dirico e eles fechavam a porta. Acabou, senhor presidente. Nós estávamos na churrascaria Gramado, uma grande empresa que veio de Goiânia, estendeu até Rio Verde, que gera vários empregos, sustenta várias famílias, um ambiente familiar. Nós já não temos, gente. Vamos falar a verdade. A área de lazer e cultura no nosso município está ultrapassada. As famílias já não têm para onde ir. Uma família sai para jantar é constrangida com o fiscal invadindo um ambiente desse, carregando violão, tirando caixa de som. Ora, senhor presidente, a ditadura passou tem tempo. Passou tem tempo. Eu acho que não é por aí, não, né? Então fica aqui, senhor presidente, a partir de hoje eu acho que nós estamos começando algumas iniciativas, esta é a primeira, para que a Câmara Municipal ajude a organizar. Muito obrigado. A palavra continua franqueada para a discussão do requerimento verbal. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para me dirigir ao grande vereador Irã, perguntar se ele lembra da reunião que foi realizada na presidência desta casa, no primeiro ano de mandato, em 2009, quando estava presente o prefeito municipal e alguns secretários, que veio exatamente convencer a todos os vereadores que votasse uma lei que desse autonomia, que desse autoridade, que pudesse liberá-lo, para que pudesse buscar a solução da água e do esgoto em Rio Verde. Então não posso concordar com o vereador quando ele diz que a responsabilidade não é do prefeito, porque a Saneago tem a concessão do serviço. Quando o prefeito de Rio Verde admite que o serviço seja de forma irregular, é porque ele está concordando com o serviço. Então é preciso que o prefeito mostre a sua competência, ele tem competência, né? Então, de questionar, de gestionar junto à Saneago, para que as soluções possam ser dadas. Porque no governo passado, quando a Saneago não tampava, o governo passado tampava os buracos. O povo não continuava sofrendo. Então, que faça uma parceria, e nós vimos nessa casa a própria Saneago expor, que havia um convênio, uma parceria entre a Prefeitura e a Saneago, para que os buracos eram abertos pela Saneago,
que não tem estrutura de asfalto, não tem máquina, não tem caminhões, e eram tapados pela prefeitura numa compensação de consumo. Então, eu acredito sim que a responsabilidade do prefeito, porque quem manda na cidade, quem determina, quem dirige, quem administra, é o prefeito municipal. Muito obrigado, senhor. Em votação, requerimento verbal do vereador Luiz César. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores e vereadoras, imprensa pública em geral, e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 13 do mês de maio do ano 2011, às 9 horas da manhã, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.